Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou Matheus Conceição, domingão, e não poderia ser diferente. Vim aqui trazer informações de utilidade pública para vocês. Novas atualizações e as últimas notícias sobre a prorrogação do auxílio emergencial. Fique comigo nesse vídeo, já vai deixando o seu like no vídeo, se inscreva aqui embaixo no canal se você ainda não é inscrito ou se você ainda não é inscrita, e também não esqueça de deixar aqui embaixo os seus comentários. Você ainda acredita na prorrogação do auxílio emergencial? Sim ou não? Eu quero saber a sua opinião. Sem mais delongas, vamos lá para as informações de hoje. Olha só, gente, de fato a prorrogação do auxílio emergencial está sendo seriamente discutida e debatida tanto no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo. E não sou eu que estou dizendo isso, eu vou trazer algumas matérias recentes para vocês a respeito desse assunto. E podem dizer o que quiserem, mas fato é que a prorrogação do auxílio emergencial pode estar mais perto do que você imagina. Primeira matéria na tela para vocês, olha só. Prorrogação do auxílio emergencial e flexibilização do teto de gastos tem altas chances de acontecer, dizem analistas. Piora no quadro da pandemia, eleva a pressão sobre o governo por novos planos de socorro aos mais vulneráveis e lança dúvidas sobre a regra fiscal. Como eu disse para vocês, trouxe um vídeo ontem falando a respeito do FGTS emergencial que está prestes a ser liberado pelo governo. Então o governo está antecipando o 13º para os aposentados e pensionistas, está antecipando o calendário do PIS, do PASEP, o famoso abono salarial, uma espécie de 14º salário para os trabalhadores, e também está prestes a anunciar a liberação de um novo saque emergencial do FGTS, provavelmente num valor menor que o salário mínimo, mas provavelmente isso vai acontecer. O que está faltando? Está faltando a prorrogação do auxílio emergencial. Olha só, a escalada de casos e óbitos provocados pelo Covid no Brasil elevou a pressão por novas medidas do governo federal em resposta aos impactos da pandemia. Como resultado, crescem as apostas entre analistas para uma nova prorrogação do auxílio emergencial e de efeitos colaterais sobre o teto de gastos. É o que mostra a 23ª edição do Barômetro do Poder, iniciativa do Infomoney, que compila mensalmente as expectativas de consultorias de análise de risco político e analistas independentes sobre alguns dos assuntos em destaque na cena política nacional. Então, segundo analistas, existe uma grande possibilidade de prorrogar o auxílio emergencial. E não para por aí. Segunda matéria na tela para vocês. Olha só. Retorno do auxílio emergencial dependerá de Bolsonaro e não do Congresso, dizem analistas. Então, teremos a possibilidade, teremos grandes chances de prorrogar o auxílio emergencial, ok? Segundo os analistas. No entanto, segundo analistas também, o retorno do auxílio emergencial dependerá de Bolsonaro e não do Congresso, dizem analistas. E eu venho trazido essa informação para vocês aqui diariamente, é a minha aposta. Antes de sair dessa matéria, eu já havia trazido a minha aposta aqui para vocês. Para mim, o auxílio emergencial vai ser prorrogado, ok? E vai ser prorrogado pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu posso errar nessa aposta? Eu posso errar, claro, mas levando em consideração o cenário atual do nosso país, as medidas econômicas que já estão sendo tomadas novamente, as mesmas que foram adotadas no ano passado, tudo leva a crer que o auxílio emergencial também tem que ser prorrogado. Essa é a minha opinião, tá? No entanto, depende do presidente Jair Bolsonaro. Além disso, os analistas, no entanto, ponderam que os parlamentares não podem recriar o benefício extinto em dezembro. O retorno do auxílio emergencial dependerá do presidente Jair Bolsonaro e não do Congresso Nacional, segundo avaliam analistas políticos. Apesar de os candidatos do governo à presidência da Câmara e do Senado defenderem a extensão do benefício neste ano, a decisão caberá exclusivamente ao presidente, que teme o descontrole fiscal e resiste em aprovar o pagamento de novas parcelas do auxílio. Em debate promovido pelo banco digital Modal Mais, hoje, o diretor executivo para as Américas da consultoria Eurasia, Christopher Garman, afirmou que apenas o Palácio do Planalto
poderá decidir sobre a prorrogação do auxílio emergencial. Abre aspas, olha o que ele disse: a chave encontra-se no presidente. É o que eu acredito também. A chave para prorrogarmos o auxílio emergencial é o presidente Jair Bolsonaro. Essa é uma matéria do Valor Invest do O Globo, e essas informações também foram obtidas através do banco digital Modal Mais, tá? Agora, olha essa terceira matéria que está aparecendo aí na tela para vocês. Vejam só, renovação do auxílio emergencial entra nos planos do Bolsonaro. Então eu estou trazendo uma linha do tempo, ok? Analistas pensam que o auxílio emergencial deve ser prorrogado, mas depende do Bolsonaro. E pelo que parece, o Bolsonaro já está afrouxando para prorrogar o auxílio emergencial. A popularidade dele está baixando cada vez mais, está decaindo cada vez mais por conta do fim do auxílio emergencial e também por conta dessa questão da vacinação. Surgiram até rumores de pleitear aí o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Enfim, a coisa está feia para o Bolsonaro. Vamos lá, olha só. Jair Bolsonaro é a favor da renovação do auxílio emergencial. No entanto, o presidente avalia que, para a iniciativa, o valor deve estar dentro do orçamento, porque, segundo o presidente, é muito para quem paga, para o Brasil, mas é pouco para quem recebe. Ou é pouco para quem recebe, mas é muito para quem paga, é muito para o Brasil. De acordo com interlocutores do governo, ouvidos pelo Valor Econômico, Bolsonaro não quer romper com o planejamento do ministro da Economia, Paulo Guedes, promovendo uma flexibilização do teto de gastos para pagar o benefício. Para a renovação do auxílio, Bolsonaro deve aprovar a PEC emergencial, ou mais conhecida como PEC dos gatilhos, a fim de abrir espaço no orçamento. O texto original da PEC institui mecanismos de ajuste fiscal, caso as operações de crédito da União excedam a despesa de capital. A PEC emergencial também modifica limites para gastos com pessoal e proíbe que novas leis autorizem o pagamento retroativo desse tipo de despesa, segundo divulgado pela agência do Senado. Então, gente, a prorrogação do auxílio emergencial está perto de acontecer. Nós estamos apostando nisso e acreditando nisso. Nós precisamos trazer esperança para a população brasileira, sobretudo para a população brasileira mais vulnerável, ok? Porque os trabalhadores, os aposentados terão direito a esses benefícios. Claro, não é lá grandes coisas, porque o 13º já é um benefício do aposentado e pensionista, o FGTS já é um direito do trabalhador e o PIS, o abono salarial, também já é um direito do trabalhador. Essas pessoas ficarão amparadas, mas e as pessoas mais vulneráveis, as pessoas desempregadas, as pessoas que vivem na miséria, na extrema pobreza, elas vão sobreviver do que nesse início de ano? Esse é o nosso questionamento. Não só nosso, como de diversos secretários que pediram a prorrogação do auxílio emergencial ao Congresso. Última matéria na tela para vocês. Secretários de 18 estados, ou seja, praticamente o país inteiro, secretários de praticamente todos os estados, pedem ao Congresso prorrogação do auxílio emergencial. Matéria da CNN para vocês. Secretários da Fazenda de 18 estados brasileiros enviaram uma carta ao Congresso Nacional na noite de sexta-feira, dia 22, em que defendem a prorrogação do pagamento do auxílio emergencial no Brasil. Abre aspas. A continuidade de tal medida é essencial para não colocar milhares de famílias em situação de fome e desamparo social, manter o nível do consumo, evitando a paralisia da atividade econômica e, consequentemente, a arrecadação dos tributos, principalmente do ICMS, principal imposto estadual, afirmam os representantes dos estados. Os secretários também pedem a prorrogação do estado de calamidade pública e do orçamento de guerra por 6 meses e a suspensão do pagamento de precatórios e a manutenção da suspensão dos pagamentos de amortização e juros da União. A carta enviada em nome do Comitê dos Secretários da Fazenda dos Estados e do DF e assinada pelos responsáveis pelo Caixa dos seguintes estados. Olha só, eu vou trazer para vocês os estados que estão lutando pela prorrogação do auxílio emergencial. Os secretários desses estados estão lutando para manter o benefício para você, para sustentar você e a sua família. Se você mora em algum desses estados, você vai lá, corre atrás aí do seu deputado, do seu senador, do seu vereador, do seu prefeito, para que ele
traga informações para que ele busque o auxílio emergencial aí para sua cidade. Agora, se você mora em algum lugar que não se encontra nessa lista, faça o favor de cobrar o seu governador, de cobrar o seu secretário, o seu deputado, o seu vereador, para que eles se mexam e façam alguma coisa. Olha só, Piauí, Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins. E cadê o pessoal do Sudeste? Por que não está cobrando a prorrogação do auxílio emergencial? Cadê os secretários dos demais estados? Vamos, vocês precisam se mexer, porque a situação não está fácil, as pessoas precisam e muito da prorrogação do auxílio emergencial nesse momento tão delicado que estamos vivendo. Beleza, gente? Eram essas as últimas atualizações e as últimas notícias que eu tinha para trazer para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like, se inscreva aqui embaixo no canal se você ainda não é inscrito ou se você ainda não é inscrita, e também não esqueça de deixar os seus comentários. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!